Então, eu acabei de ver um vídeo, né, chamado Um Patrão versus 30 Demitidos, e eu queria expressar um pouquinho aqui da minha ideia sobre esse vídeo e mostrar como que, né, você pode usar o seu chefe para virar, né, um chefe também, né? Bom, na minha trajetória eu comecei editando vídeos, né? Eu comecei a editar vídeos para alguns YouTubers e para alguns streamers, e eu já tive muitos clientes na minha carreira de editor, e eu queria demonstrar aqui um pouco de como que eu usei esses clientes e as experiências que eu tive trabalhando para essas pessoas para impulsionar a minha própria carreira e os meus próprios negócios, né, que eu queria criar. Eu literalmente usei os meus chefes como um trampolim, simplesmente para eu crescer na vida. Sim, eu entrego valor para os meus clientes, entrego valor para as pessoas que eu trabalho, para as equipes e para as empresas que eu trabalhei, mas eu literalmente uso também empresas, clientes, chefes como trampolins para eu conseguir o que eu quero. Do mesmo jeito que o seu chefe vai te usar para ele conseguir o que ele quer, para a empresa dele dar certo, você também tem todo o direito de usar o seu chefe para você conseguir o que você quer. Eu não comecei ganhando $6.000 por mês que nem eu ganho hoje em dia, mas eu fui escalando isso porque eu fui literalmente usando os meus clientes, eu fui usando os chefes, eu fui usando as empresas que eu trabalhei para subir o meu salário e também para eu aprender a como gerir o meu próprio negócio, né? Hoje em dia eu tenho um conhecimento muito grande de YouTube e eu aprendi muito sobre YouTube simplesmente porque eu trabalhei com empresas que tinham canais do YouTube. Então, né, de graça, eu tive meio que ali literalmente uma consultoria, né? Eu consegui ver por dentro como que funcionavam essas empresas, consegui ver gráficos de canais com milhões de views, com milhões de inscritos, consegui ver como que o CEO dessas empresas organizava a própria equipe dele, né? Como que ele contratava essas pessoas, como que era a rotina dele, como que era o processo de criação de um vídeo. Eu vi tudo isso de graça. E essas coisas seriam conteúdos de mentorias, né? Existem muitas mentorias que diriam, né, e me mostrariam exatamente o que eu aprendi de graça nesses empregos enquanto eu era pago. Eu tive acesso a essas coisas de graça e ainda fui pago para ter acesso a essas coisas. Então foi extremamente útil. Primeiramente, né, eu acho que tem que começar deixando isso aqui muito claro. O seu chefe sempre vai ganhar mais que você. O seu chefe ele vai ganhar 5, 10, 20 vezes mais do que você, e em toda empresa vai ser assim. O seu chefe sempre vai ganhar mais que você. Por quê? Porque ele é o chefe, porque ele é o CEO, porque ele criou a empresa. Ele sempre vai ganhar mais que você. Então, quando você for trabalhar para alguém, né, eu já trabalhei para clientes multimilionários. Tenha noção do valor que você agrega ali, entendeu? Saiba o seu lugar, saiba a função que você exerce, saiba a remuneração média dessa função, para você não ser mal pago para exercer o seu trabalho, mas saiba que você não é CEO. Você não é chefe. Você não vai ganhar o mesmo que seu chefe. O seu chefe vai te pagar o valor que o mercado acha justo para a sua posição. Se você é um atendente, né, ele vai pagar um salário que seja justo para a função de atendente. No meu caso, eu sou editor de vídeos. Ele vai pagar um salário ou um valor por vídeo que o mercado, né, acima dele, que está o mercado, ele vai ter que pagar o valor que o mercado acha justo para essa posição. Então, não adianta eu entrar numa empresa e querer ganhar o mesmo que o meu chefe. E eu sempre fui meio ambicioso, né? E quando eu comecei a trabalhar para os clientes, eu via quanto que o meu vídeo, né, que eu cobrei, sei lá, $500, colocava de dinheiro no bolso do meu chefe. Eu sempre vi isso. Eu vejo exatamente essas métricas em detalhe, né? Eu sei quanto que é meu salário e eu sei quanto que ele lucra no final do mês. E eu posso dizer aqui que é muito mais do que eu ganho de salário. Eu muitas vezes pensei, nossa, putz, se não fosse por causa de mim aqui, né, essas pessoas não teriam os vídeos ali postados, né? Se não fosse por causa de mim, esse youtuber aqui não teria tido um canal de sucesso, né? Eu com certeza botei muito mais dinheiro no bolso dele do que ele botou no meu. E o que a maioria das pessoas iria pensar é que isso não é justo, né? Você agrega um valor ali e você quer ser remunerado tão bem quanto a pessoa que estava ali. Afinal, você está fazendo o operacional, né? Muitas vezes a pessoa está só administrando ali as coisas por cima, mas quem está realmente lá no campo de batalha, quem está cortando o vídeo, quem está fazendo o download da filmagem, quem está resolvendo os problemas ali do vídeo é você. Mas você não é tão bem remunerado quanto a pessoa que está acima de você, que simplesmente te administra. Isso acontece pelo simples motivo de que não é porque o seu trabalho é mais fácil do que a pessoa. Na verdade, muitas vezes o trabalho do seu chefe ou o trabalho da pessoa que está acima de você é mais fácil que o seu trabalho. O problema é que quem dita quanto você vai receber
é o mercado, entendeu? O salário de um editor de vídeos não é $1 milhão por ano. E vai ser muito difícil realmente, eu não sei nem se existe alguma vaga de emprego nessa posição onde um editor de vídeos ganhe $1 milhão por ano. Mas eu sei que vários youtubers ganham milhões de dólares por ano. E é daí que entra o ponto. O ponto não é você querer uma remuneração melhor, né? Acima do que o mercado diz que a sua função vale, estando no operacional. O que você quer fazer, né? Se você tem mentalidade de empreendedor e quer sair do operacional, é você fazer o que eu tô fazendo aqui, né? Eu sou um editor de vídeos, eu tô no operacional, eu edito para um canal, eu gero muito mais dinheiro para esse canal do que eu sou remunerado, mas eu tô tentando sair do operacional. Tô tentando criar o meu próprio canal. E é por isso que o sucesso na vida, ele é uma escadinha. Você provavelmente não vai começar com um canal estruturado e com um montão de pessoas trabalhando para você. E eu posso dar simplesmente o exemplo do Skidzy. Cara, quando o Skidzy, que é meu chefe, começou o canal dele, ele editava os vídeos, ele fazia os mods, né, de Minecraft, ele fazia as thumbnails, ele fazia o título, ele gravava o vídeo, ele fazia literalmente tudo, ele fazia os mapas, ele era o operacional completo. Ele era, tipo, hoje em dia ele tem uma equipe, obviamente, para fazer algumas outras partes e para ele conseguir escalar, mas no começo ele começou sabendo fazer tudo. E normalmente esses são os melhores empreendedores. São as pessoas que sabem o operacional por completo, né? Eles sabem fazer todas as etapas ali que no futuro ele vai contratar pessoas para fazer elas. Porque, obviamente, eu edito melhor que o Skidzy, mas ele também sabe editar, né? Ele sabe o que esperar do meu trabalho. E ele tem, como empresário, né, como empreendedor, ele tem noção de quanto ele pagaria até para ele mesmo, para exercer o trabalho que eu tô fazendo. Então, ele teve uma escada até o sucesso, até ele conseguir sair do operacional grande. A maioria dos empreendedores, eles começam no operacional. E eu digo ainda que o Skidzy ainda está no operacional, em muitas partes. Ele não faz, por exemplo, ele não faz todas as thumbnails, mas ele sempre tem um dedo dele ali na thumbnail, sabe? Tipo, sempre tem uma partinha da thumbnail que ele que faz. Os vídeos, ele não edita os vídeos, né, hoje em dia. Mas o feedback que ele dá nos vídeos, ele tá junto, entendeu? Então, ele deixou de fazer o trabalho braçal para começar a dar feedback. Mas tudo ainda tem a opinião dele. Tudo tem que passar pelos olhos dele até ser postado no canal, entendeu? Por quê? Porque assim ele consegue otimizar o tempo dele e escalar mais a empresa dele. Se eu fosse uma pessoa irracional, eu iria olhar para essa situação e falar, cara, eu faço os vídeos do seu canal, se eu não fizer meu trabalho, você não ganha dinheiro, eu quero ganhar o mesmo que você. Cara, assim, em um mundo completamente comunista, né, onde as empresas não buscassem lucro, talvez até faria sentido você ganhar tanto quanto o CEO da empresa. Mas no mundo real e no mundo capitalista que a gente vive, isso não vai acontecer, porque quem dita o quanto você ganha é o mercado. E se a maioria dos editores ganha um valor X por vídeo, é isso que vai ser pago. Inclusive, é por isso que você não pode se desvalorizar na posição que você está, porque quem dita o tanto que uma posição é remunerada é o mercado, mas o mercado é feito de pessoas, entendeu? Então, se chegar muitos editores diminuindo a média de quanto um editor recebe, obviamente essa média vai diminuir também. Por exemplo, se a gente tem um grupo de 500 editores, obviamente isso acontece em escalas muito maiores, mas tipo, se você tem um grupo de 500 editores que recebem $100 por vídeo e de repente 25 desses editores começam a cobrar $50, daí depois mais 50 editores começam a cobrar $65, depois mais 100 editores começam a cobrar $75, você percebe que a média do mercado, né, que no caso o mercado seriam esses 500 editores, a média ali abaixou, a média não é mais $100, né? O contrário também poderia acontecer, essas pessoas começarem a cobrar dinheiro e a média aumentar, e isso ia ditar o quanto realmente vale o trabalho de um editor de vídeo. É por isso que é importante você saber quanto cobrar, justamente para você não abaixar a média de quanto um editor é pago. Mas legal, dado isso, né, a gente já sabe que um editor não vai ganhar $1 milhão por ano. O que eu consegui fazer para conseguir evoluir na minha carreira? Eu sei, a maioria das pessoas não faz isso, mas eu tratava os meus clientes como se eles precisassem mais de mim do que eu preciso deles. Em alguns momentos eles realmente precisam mais de mim do que eu preciso deles. Vou dar um exemplo aqui. Eu já trabalhei para um canal que faliu e também já trabalhei para um canal que foi desmonetizado. O primeiro canal, né, que faliu, que eu trabalhava para ele, eu fazia lá em média alguns vídeos por mês. De repente, o empreendedor, o dono do canal, viu que o canal não estava mais dando lucro para ele, então o canal deixou de dar lucro, né? Então ele estava pagando ali os editores, os atores, os thumb makers, só que ele não botava nenhum dinheiro no bolso dele e ele decidiu fechar a operação. Não vou mais postar vídeo nesse canal, não compensa mais. Sabe o que eu fiz? Eu fui para outro cliente. Sabe o que ele fez? Criou outro canal. É basicamente assim, né? Só que nem todo empreendedor vai ter a facilidade de simplesmente criar outra empresa, né? A facilidade de você pegar outro emprego é muito mais fácil do que você criar uma empresa do zero depois de ter tido prejuízo com uma empresa. E é por isso que você tem que ser bom
no que você faz. Ele era um bom empreendedor, ele criou outro canal e deu certo, entendeu? Eu era um bom editor, eu apliquei para outros trabalhos e consegui um outro emprego. Porque ele terminou o canal e deixou de dar vídeos pra mim, né? Eu fui, entre aspas, ali demitido. Eu vou ficar puto com ele, vou ficar lá cobrando. Ah, não sei o que, não era pra você ter me demitido, eu tenho coisa aqui pra fazer. Não, cara, eu não fiz isso. Eu simplesmente fui pra outro cliente. Por quê? Porque eu sei da minha capacidade, eu sei que eu consigo outros clientes. E do mesmo jeito que ele me demitiu, eu já demiti vários clientes. Já teve vários clientes que eu tava trabalhando, eu falei, cara, olha, me perdoa, mas eu não quero mais trabalhar com você. E é isso, acabou. Aí, tá ligado? Tipo, tchau, não quero mais você de cliente, vou achar outro. E isso é extremamente mais fácil de você fazer em países como os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, se você pode ser demitido a qualquer hora, igual você também pode pedir demissão a qualquer momento. O seu patrão não precisa te dar aviso prévio das coisas, você também não precisa dar aviso prévio se você quiser sair do seu emprego. E se ele te demitir, ele também não vai te pagar nada. Isso cria uma rotatividade maior no mercado, que é interessante para quem é competente. Quando você não tem grandes amarras te prendendo a um trabalho e você é competente, você escala na carreira muito mais fácil. Por que eu digo isso? Olha, eu já vi pessoas que entraram em empresas com salários altos, em cargos de manager, e ficaram na empresa por 2 meses e depois foram para outra que pagava mais. Então, se você for competente, você sempre vai ser requisitado e você vai pulando de trabalho para trabalho. A pior coisa que você pode fazer é ficar muito preso em algum lugar onde você não vê perspectiva de futuro. Ou ficar pulando de trabalhos ruins para trabalhos ruins, né? Porque tem uma grande diferença de você pular para um trabalho que te paga 1.000 para outro que te paga 1.000 também, e você pular de um trabalho que te paga 1.000 para um que te paga 2. Depois do de 2 você vai para um que te paga 4. Depois do de 4 você vai para um que te paga 8. Depois do de 8 você vai para um que te paga 20. A situação ruim seria você ficar pulando, né, de um trabalho que te paga 1.000, depois você vai para um trabalho que te paga 1.500, depois você sai, volta para um trabalho que te paga 1.200, e você fica sempre nessa média ali, apenas trocando de empresa, você não evolui. E você só consegue fazer esse pulo de empresa para empresa, né? De tipo, tô numa empresa que me paga 1.000, consigo uma proposta aqui da outra que paga 4. Quando você deixa claro para as pessoas que estão te contratando que elas vão precisar mais do seu talento do que você vai precisar delas. Porque é assim que você cria competição, é assim que eu consigo um salário bom. Eu criei competição entre clientes. Eu tinha 3 clientes que precisavam, que queriam especificamente o meu trabalho, e eu fui no que me pagava mais. Eu fui no cliente que eu tinha mais perspectiva de crescimento junto com ele. Muitos empreendedores, eles começam realmente em coisas básicas, começam em trabalhos manuais básicos, né, no operacional, e a pessoa vai evoluindo até o limite do operacional. Quando ela se dá conta que, putz, eu tenho uma base sólida aqui, eu aprendi como funciona essa empresa, eu aprendi como os funcionários trabalham, eu aprendi todo o processo ali, né, de criação do produto, ou da prestação de serviço, ou do canal do YouTube, eu sei como todos os processos ali funcionam, eu vou tentar por mim mesmo, eu vou tentar criar o meu. Entendeu? É o que eu fiz, né? Eu trabalhei para vários youtubers, eu vi vários youtubers crescendo o canal, eu vi vários youtubers criando uma identidade online ali, criando um branding. Eu falei, eu vou fazer o mesmo. Por quê? Porque eu sabia que, né, enquanto meu chefe ganhava 10 vezes, né, 20 vezes o meu salário, eu sabia que na posição que eu tava de editor, eu nunca ia ganhar esse salário. Eu não consigo ter essa escala no emprego, né, tradicional, onde eu recebo um salário. O que eu me dei conta, então? Eu pensei, putz, eu sei como fazer um canal do YouTube. Eu tô aqui dando, às vezes, feedback, eu tô dando, né, até mentorias para os meus clientes, de tipo, né, analisando o gráfico de retenção, falando para ele, né, dando feedback até da própria gravação dele, olha, aqui nessa parte do vídeo você poderia ter trazido uma linha de pensamento mais rápida, né, vamos tentar deixar o começo do vídeo aqui menor. Então, depois de tanta análise, depois de ter editado tantos vídeos, depois de ter visto canais crescerem em 1 milhão de inscritos, né, desde a época que eu entrei no canal até a época que eu parei de trabalhar para certo canal, eu vi ele crescendo 1 milhão, né, 2 milhões de inscritos, indo em reunião, né, com as pessoas ali daquela empresa e analisando os gráficos, eu pensei, caralho, eu consigo fazer isso, né? Eu vi isso acontecer em tempo real, eu sei como funciona todos os processos para a criação de um vídeo, eu vou tentar fazer também. E é assim que normalmente surgem a maioria dos empresários, né? A pessoa começou no operacional, ela pegou um conhecimento vasto ali, né? Literalmente uma mentoria grátis na empresa que ela estava trabalhando, usou a empresa, usou os clientes, usou os chefes como um trampolim para depois ela criar o próprio negócio dela. E depois que a pessoa cria o próprio negócio dela, daí sim ela chegou na posição de ganhar 10, 20 vezes o salário que ela ganhava antes. Porque agora ela é o chefe. Agora a maior porcentagem do lucro que a empresa fizer vai pro bolso dela, finalmente.
Você saiu do operacional, você criou o seu próprio negócio. E daí, agora que você está na posição de empresário, de empreendedor, você vai entender o porquê que o seu chefe te pagava aquele valor e por que ele ficava com a maior parte. Por que ele ganhava 10 vezes mais que você. Né? Se você estivesse na posição dele, você ia fazer o mesmo. Você dificilmente ia pagar um valor 10 vezes acima do mercado para uma posição que você está contratando. Por exemplo, você sendo chefe, você não ia contratar um atendente e pagar para ele um salário de 75 mil reais por mês. Você não ia fazer isso, provavelmente, se você estivesse na posição de chefe. Então, a tese de que, né, o empreendedor ele devia dividir os lucros ali certinho na empresa e que os salários deveriam ser maiores, quem faz os salários não são os empreendedores, é o mercado. Se todo editor cobrasse $1.000 por vídeo, esse seria o valor de mercado de um editor, $1.000 por vídeo. Mas todo editor cobra $1.000 por vídeo? Não cobra. O que determina o valor e o salário de uma posição, né, na maioria das vezes, quando a gente está principalmente tratando de freelancer, serviço, e não são salários com base em algum teto, né, já pré-decidido ali, quem dita quanto é um editor, um thumb maker ou um gestor de tráfego ganha são os próprios prestadores de serviço, entendeu? Eu queria muito que todos os editores cobrassem $1.000, $2.000 por vídeo. Desse jeito a gente ia ser uma profissão super valorizada. E é por isso que quanto mais raro você é, quanto menos pessoas existem no mercado exercendo a sua função, normalmente o preço sobe bastante. Por exemplo, existem funções onde você consegue cobrar um preço muito maior, porque as poucas pessoas que exercem aquela função e que sabem fazer aquelas coisas, eles já cobram um preço muito alto. Então, mesmo se você for um iniciante, você já pode logo de cara cobrar um preço bem alto, porque a média, né, o mercado decidiu que aquela posição, aquele cargo em si, ele tem um grande valor. Por quê? Porque existem poucas pessoas que fazem aquele serviço e as poucas pessoas que prestam aquele serviço cobram um preço bem alto. Então, a dica que eu dou aqui é: não tente ser tão bem remunerado quanto seu chefe, não tente ser tão bem remunerado quanto os seus managers, né, os seus gerentes. Tente sentar na cadeira do seu chefe. Tente sentar na cadeira do seu gerente. Você tem que estar lá para ganhar tão bem quanto eles, né? Você tem que ser o chefe para ganhar igual um chefe. E para você ser um chefe e sentar na cadeira do chefe, provavelmente você tem que saber muito do operacional. Você dificilmente vai ser qualquer um naquela posição, sabe? Ninguém vira CEO de uma empresa por acaso, né? Tudo bem, existem casos onde, né, passou de família para família e tal, chegou ali. Normalmente, em alguns casos assim, você pode ver que a empresa vai à falência, porque o pai botou o filho e o filho não tem competência para ser um CEO, né? Ele não tem base operacional para ser um CEO. Ele provavelmente vai falir a empresa, né? A empresa vai ir para falência, porque o pai colocou uma pessoa não competente para virar o CEO da empresa. Você tem que pensar que a cadeira de funcionário, ela é literalmente uma escada para você chegar e criar o seu próprio negócio. Se você entrou numa empresa e você tem interesse pelo que aquela empresa faz, por exemplo, eu entrei em empresas que são, né, canais de YouTube. Eu tinha interesse em canais de YouTube. O que eu fiz? Eu simplesmente extraí todas as informações que eu podia daqueles canais. Eu consumia aquilo e falava: nossa, então, quando eu for criar o meu canal no YouTube, eu sei o que fazer. Quando eu for criar um canal no YouTube e acontecer isso aqui que aconteceu, né, do vídeo performar desse jeito, eu sei que é por causa disso. Eu sei hoje em dia analisar as métricas do meu canal muito bem, porque eu analisei métricas de canais gigantes. Eu trabalhei para clientes que faliram. Daí eu fui lá e vi: nossa, por que o canal dele foi à falência, né? Por que o canal dele foi à falência e esse outro aqui que eu tô trabalhando tá indo tão bem? E eu fui analisando essas coisas, né, em tempo real. A minha dica é: trate clientes e empresas como mentorias. Eu sei, por exemplo, que eu não vou trabalhar para os outros a minha vida inteira, porque eu simplesmente estou trabalhando para os outros para essas pessoas me ensinarem a fazer o que elas fazem. Eu trabalho para YouTubers para eles me ensinarem a como criar um canal no YouTube. Eu acho que quando as pessoas trabalham como funcionárias, elas têm que ser um pouquinho mais malandras, sabe? Tipo, porra, o seu chefe tá te mostrando coisas ali, às vezes da própria empresa dele, que assim, teriam pessoas que pagariam para ver aquelas informações, entendeu? E ele tá te mostrando ali de graça e ainda tá te pagando por causa disso. Então aproveita, consome o máximo de informação possível ali, aprende como ele gera o negócio dele e cria o seu próprio negócio. Chefes e empresas são escadas para você criar a sua própria empresa e ser o chefe. É para isso que eles existem. São escadas para você chegar no lugar deles. E às vezes é difícil para algumas pessoas enxergarem isso, mas eu sempre vi isso. E é o que eu tô tentando construir, né? Eu tô tentando construir a minha própria cadeira de chefe. Bom, eu acho que é isso. Como eu mencionei no começo do vídeo, eu trabalho com edição de vídeo. Se você, eu não vou falar de membros. Cansei, caralho. Tanto vídeo eu fico falando de membros aqui no final. Mas enfim, né? Tem uns membros aí, tem o canal do Discord. Se você quiser, entra aí. Eu vou dormir agora que já tá meio tarde.